no campo e nos negócios. Resultados não nascem apenas de boas estratégias ou produtos de qualidade. Eles nascem de conexões, saber ouvir, adaptar a linguagem, entender o momento e respeitar as diferenças. Tudo isso é tão estratégico quanto qualquer plano de manejo ou proposta comercial. E quando o desafio é lidar com produtores, clientes ou equipes, cada detalhe de como nos comunicamos pode aproximar ou afastar, acelerar ou travar os resultados. No episódio de hoje, vamos falar sobre relacionamento interpessoal com ferramenta de gestão e vendas, explorando dicas práticas para extensionistas, técnicos e comerciais que querem melhorar a gestão de suas carteiras e alcançar metas com mais facilidade. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiências e aprendizado. Vitor, seja muito bem-vindo a mais um episódio, que honra estar aqui contigo em mais uma oportunidade, falando desse tema que é fundamental, né, Vitor? Relacionamento interpessoal e ferramentas para revolucionar seus resultados. Maravilha, Leonardo. Acho que não é só sobre números, né? Mas é sobre gerar confiança, conexão, que a gente assim consegue transformar as pessoas que estão à nossa volta, né? Entender o perfil de quem a gente está conversando, com quem a gente está comunicando. E eu acho que o convidado de hoje vai nos ajudar muito sobre esse tema. Excelente, Vitor. Léo, antes da gente trazer então o nosso convidado especial aí para esse bate-papo, gostaria de agradecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Se não fosse eles investindo e apoiando nesse projeto, esse projeto não teria saído do papel, né? E hoje a gente só está aqui graças a essas pessoas, essas empresas que investiram e acreditaram nesse projeto. Então, gostaria de dedicar esse conteúdo à Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A Guide, Gestão e Desenvolvimento, que vem transformando a sua equipe em uma equipe de excelência. A Auster, Nutrição Animal, precisa e ágil, e a Topics Norsvin, a empresa de genética suína mais inovadora do mundo. Excelente, Vitor. E também pedir para o pessoal não deixar de nos seguir no Instagram, @granja.360, nos siga no YouTube, nos ouça no Spotify também, que é muito importante. Interaja com a gente ali no Instagram, manda mensagem, deixa mensagem pra gente que a gente vai ler todas elas, né, Vitor? E é importante a opinião de vocês, tá? E é muito importante também para que o pessoal que ouviu o nosso conteúdo, ouviu o nosso material no Spotify, não deixe de dar ali as 5 estrelinhas, de compartilhar esse material no grupo do WhatsApp, que é muito importante porque ele faz com que chegue para mais pessoas, né, Leonardo? Com certeza, é fundamental isso aí, tá? Vitor, deixa eu apresentar o nosso convidado. Perfeito, então, vamos aqui, lá. Cara, é uma honra estar aqui com ele. Ele que é médico veterinário pela UFPR de Palotina em 2007, mestre em reprodução animal pela Unesp de Botucatu, formação em análise transacional AT 202, olha só, formação em dinâmica de grupos pela SBDG, coordenador de aves e suínos Paraná e gerente de contas chaves e trabalha em uma grande multinacional de saúde animal. Seja muito bem-vindo, Marcel Barbosa Faleiros. Marcel, que honra! Gente, obrigado. A honra é minha por poder participar aqui com vocês, né? Já venho acompanhando desde o início e é uma alegria imensa estar aqui com vocês, então o agradecimento é meu. Maravilha, Marcel. Nós que agradecemos, é uma honra. A gente sabe que a tua agenda não é muito fácil, mas a gente conseguiu, então vamos aproveitar, né, Leonardo, esse momento de aprendizado, esse momento de bate-papo. E gostaria de começar, Marcel, perguntando a nossa pergunta de praxe para dar início a esse bate-papo, mas é uma pergunta profunda e que a gente tira muitos insights, né, Leonardo? Ô, Marcel, o que te motiva todos os dias a acordar e seguir em frente nesse ramo que você trabalha? E também o Leonardo comentou um pouquinho sobre o teu currículo, mas deixo aqui também aberto para você comentar um pouquinho sobre a sua história, sobre a tua trajetória aí na suinocultura. Realmente essa pergunta ela parece simples, mas não é, né? Não tem nada de simples nela. E eu comentei com vocês aqui antes que assisti a todos os episódios e a gente vê o
o pessoal respondendo e vem muito insight, né? E eu acho que, para mim, o que me motiva é a paixão por estar vivo, né? A paixão por eu ter construído já tudo que eu construí até agora, por ter uma família maravilhosa, uma esposa, 2 filhos maravilhosos. Então, a paixão por viver é o que me motiva. E isso vem muito de casa, do que eu aprendi com os meus pais, né? Eles eram pessoas apaixonadas por viver e viveram intensamente, vivem. A minha mãe ainda está conosco, meu pai, infelizmente, já não está mais aqui nesse plano, mas viveram intensamente e nos passaram essa paixão aí pela vida. Então, isso é o que me motiva todos os dias. E passando a segunda pergunta, contando um pouquinho da minha trajetória teve alguns desvios e que fizeram eu chegar onde eu cheguei hoje, mas eu entrei um pouquinho mais velho na faculdade, né? Certo de que essa era a escolha. Eu já tinha 21 anos quando eu comecei a fazer o curso de veterinária. E ao longo da faculdade a gente vai experimentando. A veterinária ela é ampla, né? Você pode trabalhar só com gente, você pode trabalhar com animais, você pode trabalhar só atrás de uma mesa de escritório. E eu fui experimentando essas diversas áreas. E aí, no fim da faculdade, eu estava mais indeciso que não sei o quê. Eu não sabia para que lado que eu ia. E aí, o mestrado surgiu como uma oportunidade de conhecimento e realmente foi uma ferramenta fundamental para me direcionar, né? Tive a oportunidade de estudar na Unesp de Botucatu, que é uma faculdade de referência em reprodução animal, e experimentei todas as áreas, né? E, por um acaso, acabei vindo para a avicultura, né? Depois de caminhar por diversos trajetos, acabei vindo para a avicultura e fui me especializando e fui gostando. Fiquei alguns anos em uma grande cooperativa e depois disso vim para a área comercial e lá se vão quase 10 anos aí na área comercial, crescendo e galgando novos espaços. Depois que eu vim para a área comercial é que eu também comecei a atuar com suinocultura, né? Então, faço hoje as 2 espécies, tenho a experiência de campo da avicultura, mas acabo que a gente tem um conhecimento aí também na suinocultura que é muito interessante. Bacana, Marcel. E nós sabemos que nesse ramo comercial você acaba tendo que se desenvolver, você estudou para isso, mas desenvolve muito isso que é o tema hoje que a gente vai tratar, né? Essa conexão interpessoal. Eu queria que você falasse, a gente tem o público de novos extensionistas, pessoas saindo da faculdade que vão entrar numa agroindústria ou daqui a pouco em alguma área comercial que vão ter esse desafio de enfrentar o campo e ter que tratar com pessoas, com produtores. No dia a dia desse extensionista ou do técnico comercial, Marcel, quais que são os principais erros ali que normalmente essa pessoa comete que pode acabar dificultando um bom relacionamento com o produtor? A criação, aquele ganho de confiança pode ter sido dificultado ali por algum erro que eles possam cometer. Léo, o que eu mais acompanhei ao longo de todos esses anos, e a gente, mesmo estando aqui do outro lado na área comercial, a gente também acaba tendo muito contato, né, com o pessoal de campo. E o que eu mais acompanho assim, é que as pessoas acham que elas são a dona da verdade, né? Então, o que eu vejo assim, de situações onde a decisão técnica tem que ser tomada de maneira direta e você não consegue convencer o produtor de que aquele é o melhor caminho, isso acaba gerando algum tipo de atrito, né? E a gente acaba deixando de lado toda aquela experiência que o produtor tem e tudo que ele construiu até ali para querer que ele faça algo de maneira determinada, né? E isso daí acaba gerando um conflito que não é interessante, né? Então, esse é um dos principais erros que eu vejo, é você não conquistar o espaço e não conquistar aquele produtor a ponto de ele fazer aquilo que você está pedindo de maneira automática. E esse caminho eu tentei não fazer no tempo que eu estava no campo e tive muito sucesso nesse sentido, né? De conquistar, de você formar uma relação a ponto de o produtor simplesmente confiar naquilo que você tá trazendo de novidade e tomar essa ação de maneira direta.
Eu vejo que isso é muito uma dificuldade de grande parte das equipes técnicas, né, Marcel, de realmente já querer chegar com uma solução, né, pro produtor. Ele não, já quer dar uma resposta, quer mostrar, saiu ali da faculdade, quero mostrar que eu sei, né, cara, já vou chegar com a solução. Mas muitas vezes não é por aí, né, cara. A gente tem que fazer toda uma anamnese, entender aquela pessoa, aquele produtor, o que ele precisa de mim realmente, e realmente aí sim chegar a uma solução, né? E você vê assim, Marcel, que tem alguns sinais práticos que você observa durante uma conversa, durante uma abordagem comercial ou técnica, que você percebe se está dando certo aquela comunicação, aquela proximidade, ou se você tem que trocar o caminho. Quais são esses sinais? Normalmente é o jeito que o produtor te recebe, né? Se o produtor está te recebendo de portas abertas e está te oferecendo um café para você sentar à mesa dele e você trocar uma ideia fora do ambiente da granja, com certeza você está no caminho certo. Agora, se ele te recebe estritamente do portão para dentro da granja e depois ele vira as costas para você, então algo não está correto dentro daquele relacionamento. Isso é um termômetro muito bom, né? Isso que o Marcel comentou é importante. Essa relação ir além da granja, né? Ir além da granja. Eu acho que esse é um termômetro, assim, fundamental. Se você quer saber se está dando certo o teu trabalho, é você entender que existe vida além da granja, né? E que o produtor confia para conversar com você sobre outros assuntos, né, Marcel? Se ele tá te esperando com um pacote de mexerica agora no inverno, ou com um bolo, um café, e ele está pronto para te receber de maneira aberta, quer dizer que o teu relacionamento está indo pelo caminho certo. E assim, eu sempre comentava, quando eu ia começar a atender um produtor novo, porque a gente faz esse rodízio e é natural, e é importante que se faça isso dentro da integração, eu comentava que eu não tinha experiência nenhuma com frango. E realmente eu não tinha. Eu nunca tinha vivido na prática, né? E eu acho que hoje a maioria absoluta dos técnicos que estão no campo não tem essa vivência de acordar todo dia de manhã, de alimentar, de fazer todos os manejos que são necessários. Nós temos uma experiência que é técnica, né? Que está correlacionada à saúde do animal e que a gente quer que o produtor tome aquelas atitudes e que ele faça aquilo visando o bem-estar e a saúde para que esse animal atinja o seu melhor potencial. Mas essa vivência do dia a dia a gente não tem. Então, eu sempre chegava, quando eu ia começar a atender um produtor, eu falava assim, olha, a granja é sua, as decisões aqui são suas, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser me ouvir, ótimo. Se você não quiser me ouvir, tá ótimo também. A granja é tua, o prejuízo vai ser teu. Eu tô aqui... Deixa eu só ficar aqui um pouquinho, né? Deixa eu ficar contigo acompanhando os manejos, pelo menos aprenda alguma coisa, isso, né, cara? Isso aí. Então, a gente tem que entender que aquela pessoa ela tem uma bagagem, que ela é um ser que ela tem uma bagagem muito grande. Tem pessoas com 30, com 40, com 50 anos de suinocultura, às vezes já está na segunda geração da família levando isso adiante. Então, esse pessoal tem uma vivência que não pode ser descartada. E se o técnico chega lá e fala assim, o que você tem que fazer é isso, o cara vai falar assim, pô, a casa é minha, você está querendo mandar dentro da minha casa? É isso aí. Então, o caminho tem que ser pelo diálogo. E aí, esses sinais, eles são muito claros, né? Se você é recebido com um sorriso e sai da granja com a feira feita, quer dizer que você está no bom caminho. E eu acho que isso se resume muito em uma palavra que é a humildade, né, cara? Eu acho que isso é uma palavra que define, porque é você entender, como o Marcel falou, que o produtor ele tá ali 20, 30 anos naquela propriedade, ele sempre fez daquela maneira. Pode não estar certo, mas você já vai chegar na primeira visita e vai falar pro cara, você está regulando o coxo errado, você está fazendo alguma coisa. Não, cara, ganha a confiança do produtor, né? Ganha a confiança dele, conversa devagarzinho ali, vai alinhando. Fala, e se a gente talvez, depois de algumas visitas, se a gente fizer diferente, né? Acho que é bem por aí, né, Marcel? É uma construção, né? Você chegar e ser direto e apontar e botar o dedo na ferida, muitas vezes o produtor sabe que ele está fazendo errado, mas por N motivos ele não muda, ou ele está acostumado daquela forma, ou às vezes tem algum tipo de equipamento que não permite que ele faça de maneira distinta. Então, você entender tudo isso e dar um caminho melhor é você criar essa confiança a ponto dele aceitar. Entender o contexto, né? Às vezes, ele está fazendo o melhor que ele pode nas condições que ele tem. Exato. Isso aí. Né? Ô Marcel, existe alguma ferramenta, algum método aí prático
para os técnicos que estão começando, para que ele comece a entender e conhecer o perfil de cada produtor? A gente sabe que cada pessoa tem ali a sua realidade e o seu jeitão, né? É o famoso perfil. Existe alguma metodologia, algum método que tu trabalha para identificar o perfil de cada um e abordar eles de maneira diferente? Existem diversas metodologias, né? Existem diversas linhas de estudo dentro da psicologia e da psicanálise que trazem diversas ferramentas que você pode utilizar para você fazer essa identificação. Mas, assim, o primeiro passo para a gente começar a ter uma visão mais ampla e conseguir acessar esses produtores da melhor maneira possível é você se autoconhecer. Eu estava, essa semana, assistindo o episódio do Tom Kramer e ele trouxe isso no final, né, como uma dica, a questão do autoconhecimento. Quando a gente vai para o autoconhecimento e a gente sabe a forma que a gente age, a gente está, de maneira direta, entendendo quais são os mecanismos, quais são os gatilhos que nos movem, quais são a forma de nos comunicarmos, e isso faz com que você também entenda o outro. Então, o primeiro passo está em você se autoconhecer, você entender como que é o teu jeitão, como que você age, às vezes, dentro de casa, como que você age no ambiente de trabalho, com o produtor. Então, a gente tem formas distintas de nos comunicarmos, né? E depois do mestrado, a minha formação foi voltada para isso, né? Eu sou casado com uma psicóloga, então não consegui muito escapar, né? Chegou um momento que, de tanto ela bater na tecla, eu acabei indo fazer coaching, indo fazer terapia. E aí entrei, mergulhei de cabeça, então fiz 2 formações na área, e isso é o que me trouxe mais ferramentas para eu fazer aquilo que eu já fazia de maneira natural. Então, eu já tinha uma facilidade de comunicação, de interação, de conversa. Quando eu me conheci e entendi o meu jeitão, e entendi como acessar as pessoas de maneira mais tranquila, isso só potencializou aquilo que eu já fazia de maneira natural. Maravilha. Ô Marcel, quando a gente sabe que a venda, eu já comentei isso no episódio com o Fausto, mas a venda em si ela só começa depois da primeira objeção, né? E quando o objetivo é vender uma ideia, vender um produto, quais são os detalhes ali que fazem a diferença para aumentar a chance de aceitação do cliente e contornar aí essas objeções? O que você vê como os detalhes aí desse processo? Falando especificamente de venda, eu acho que muito você tem pela confiança, né? A confiança que a pessoa tem, aquilo que você construiu ao longo do teu relacionamento com o cliente final, é o que faz a gente realmente efetivar a venda, né? Óbvio que as objeções têm diversas e distintas que podem ser barreiras para essa venda. Mas, além da questão técnica que você tem formas de contornar, o relacionamento ele é o ponto mais importante. A gente viveu, nos últimos anos, uma realidade com pandemia que trouxe com muita clareza, durante a pandemia, que o que fazia a venda acontecer era o relacionamento. A gente praticamente parou no tempo ao longo desse 1 ano e meio ou 2 anos que não se fez mais nenhum tipo de visita, que todo mundo ficou em casa, e o que manteve negócios foi o relacionamento, né? Então, com quem você tinha relacionamento, você conseguia vender. E isso ficou muito claro com essa janela que a gente teve, né? Com esse recorte que a gente teve de vida aí ao longo desse período. Então, o se relacionar e a confiança que você tem dentro daquele relacionamento é o que vai fazer você ser mais efetivo na hora da venda e até mesmo no atendimento com o produtor. Cara, e como que era nessa época de pandemia? Era online ali mesmo, mandavam um bom dia? E como que é isso, Marcel? Não deixar, não sei, de repente isso interferir realmente no pessoal? Tem que ter ou não essa diferenciação? Ah, cara, aqui é serviço, aqui é vida pessoal mesmo. Tem essa... É possível separar isso ou não? Cara, é um pouco difícil assim, você conseguir essa separação, mas com maturidade dentro da relação, isso é totalmente possível, né? O período de pandemia foi uma loucura, né? Foi todo mundo se experimentando em situações totalmente distintas. Nós tivemos
Nós tínhamos um filho pequeno, contando um pouquinho da minha realidade. Tivemos uma filha no meio da pandemia, dia 20 de julho de 2020 nasceu nossa segunda filha. Então, foi uma pequena loucura que nós vivemos dentro dessa nossa vida. E que, aos pouquinhos, a gente foi entendendo a forma, todo mundo foi ficando mais relaxado. No início, as reuniões online, estava todo mundo bem vestido, tentando controlar filho, mas daí, de repente, chegou uma altura do campeonato que isso já não fazia mais importância. O importante era a conversa e a troca, né? Mas, assim, a maturidade do relacionamento, seja ele com o produtor e seja ele com o cliente, é o que te traz clareza na hora de separar questões que às vezes são difíceis. Contar só um episódiozinho uma vez de um produtor que eu era muito próximo dentro dessa cooperativa e ele teve um sinistro, né? Um dia de chuva, caiu lá uma chave, desligou, morreu metade do aviário dele na época. E isso era uma sexta-feira, às 8 horas da noite, ele me ligou para contar. E aí eu já tinha uma proximidade grande e a gente tinha um posicionamento muito claro de uma relação profissional e uma relação pessoal fora das 4 linhas ali do trabalho. Ele me ligou, eu fui para a granja às 8 horas da noite, eu saí da granja no sábado às 4 da manhã, ajudando a carregar frango para fora do aviário. E isso me marcou muito porque eu vi o quanto os vizinhos foram se ajudar e eu estava lá ajudando. E na segunda-feira ele veio no Fomento e nós tivemos uma reunião e assim, com a maior tranquilidade do mundo, o que era de prejuízo e responsabilidade dele ia ser cobrado. Então, se você tem maturidade na tua relação com o cliente e com o produtor, você consegue dar uma notícia ruim sem quebrar essa confiança e essa relação. Então, isso que é um caminho importante para você poder fazer de maneira tranquila, né? O Tom trouxe isso na conversa dele, dos feedbacks que são negativos, né? Então, é essa maturidade da relação que faz com que a gente consiga separar uma coisa da outra. Até porque nem todos os produtores são iguais, né, Marcelo? A gente tem aquele produtor que é mais aberto, você faz amizade ali mais facilmente, tem aquele que é mais desconfiado. E muitas vezes parece que é até mais fácil você fazer uma cobrança, pedir para aqueles que são mais fechados, porque você não criou uma proximidade. Eu acho que isso vai muito mais para o lado emocional. Mas eu queria saber de você, cara. Você comentou, deu esse exemplo, é bem bacana, mas quais são as estratégias que você adota realmente para saber lidar com os diferentes perfis? A gente falou de perfil de cada produtor, mas quais são essas estratégias? A gente fala bastante do minuto de ouro, parar um tempo antes ali, ler sobre a última visita que você fez na propriedade. A gente comentou um pouquinho isso com o Fausto também, foi um episódio bem bacana. Mas quais são essas estratégias que você adota para cada visita, para cada tipo de produtor? Bom, primeiro que você tem que conhecer a fundo quem você está visitando, né? Então, você entender o perfil. A gente vai ter como você comentou, são diversos perfis. Tem perfil que é aberto, que você consegue conversar, que muitas vezes você nem entra dentro da granja. Só de conversar você já sabe o que está acontecendo. Tem perfil que é mais direto. Então, que não tem muita conversa. É você chegar lá, bom dia, vamos ver o que precisa e vamos lidar. Então, você se adaptar a essas diferenças faz total sentido para aquele momento naquela visita. Então, não adianta você chegar para uma pessoa que é mais fechada, que é cética, e querer ficar, vamos conversar de outro. Não, ele não vai te dar abertura para isso. Então, é saber que com essa pessoa eu tenho que ser direta, eu vou passar o meu recado e a coisa acontece. E isso você só consegue entender com o tempo. Não é em uma visita que você vai conseguir levantar esse perfil e saber como agir com essa pessoa. Então, você tem que estar lá com continuidade, você tem que estar entendendo o movimento. Muitas vezes tem produtor que quem manda na granja é a esposa, não é o produtor. As decisões são tomadas pela esposa ou pelos filhos, e às vezes a gente fica querendo cutucar o produtor para que ele faça aquilo acontecer e, na verdade, são outras pessoas que estão comandando. Então, o tempo faz com que a gente consiga aprofundar o relacionamento a ponto de você entender, não, aqui é direto, aqui a gente vai conversar de outros assuntos que às vezes não tem nada a ver com a granja, aqui eu vou funcionar muito mais como um psicólogo porque tem um produtor que só lamenta, então aqui eu vou funcionar mais como um psicólogo e vou conseguir extrair o melhor dele dentro da granja. Então,
esse tempo que você está indo lá, visitando e olhando, não é só olhar o suíno, é você olhar a pessoa, né? Isso aí. Então, você deixar de enxergar somente o suíno ou a ave e olhar a pessoa que está por trás de tudo aquilo, que é quem vai realmente fazer a diferença na hora do resultado. Excelente, Marcel. Excelente, cara. Como, Marcel, tu comentou essa questão dos perfis e até um ponto importante que eu fico pensando, assim, tem produtor que gosta de ser cobrado e tem produtor que não gosta. E o cara que está começando na vida profissional, às vezes ele não tem muito essa malícia, né? De entender o perfil ali do cara que gosta de ser cobrado, do cara que não gosta. E então, qual dica que você daria, assim, para quem está saindo da faculdade? Talvez tu teve alguma experiência, tu teve algum estagiário que tu deu um livro, ensinou alguma coisa nesse sentido, mas para o cara que está, assim, pegando o primeiro emprego e indo para o campo pela primeira vez, quais são as dicas que você daria na prática mesmo para ele? Ó, temos que observar isso, não vai muito para esse lado. Como que, na prática, a gente consegue passar esse conteúdo, essa informação para quem está indo pela primeira vez no campo? Bom, Vitor, tem muita coisa que é o processo, né? Não existe você construir um legado ou uma história se você não passar pelo processo, né? E a gente, quando sai da faculdade e vem para o primeiro emprego, a gente tem uma ânsia tremenda, né? De fazer a coisa acontecer. E eu vejo que as gerações mais novas, isso está exacerbado, né? Eles querem galgar postos maiores, eles querem crescer dentro da corporação e estão esquecendo um pouco do caminhar, né? Não é você chegar no alto da montanha, é o caminho que você trilha até lá que faz você chegar no alto da montanha, né? Então, assim, as primeiras dicas que eu posso dar é você observar quem são as pessoas que estão há mais tempo dentro da empresa ou da integração que você está fazendo parte e como elas agem com os produtores. Então, não existe melhor escola do que uma pessoa que tem lá 20 anos de campo, né? Ou 25, ou está há 15 anos fazendo aquela mesma função, do que você observar. Porque se essa pessoa está tanto tempo dentro da empresa, com certeza ela entende todos os meandros e ela já conhece todos os produtores, sabe o jeitão de cada um. Então, essa pessoa é o melhor professor que você pode ter. Então, gruda nele e sai lá 1, 2 meses, a oportunidade que você tiver, fica perto dessa pessoa porque ela vai te ensinar muito. Óbvio que você tem outras ferramentas que você pode tá atuando, que é você se desenvolver na parte que a faculdade ela não nos traz, né? A faculdade ela tem um gap que é nesse desenvolvimento de relacionamento interpessoal. Então, como a gente desenvolve relacionamento interpessoal na faculdade? Vá em todos os churrascos que você puder. Participe de todas as festas, converse com pessoas, faça parte desses eventos sociais. É uma brincadeira, mas isso tem muito fundo de verdade. Muita verdade. Porque é isso que faz a gente desenvolver a nossa comunicação. Porque nada é mais essencial para uma venda ou para um atendimento a um produtor do que a comunicação. Então, se você tiver dificuldade de se comunicar, como é que você vai conversar? E hoje, nesse mundo digital que a gente está vivendo, isso está ficando cada vez mais introspectivo. Os jovens estão vivendo muito no mundo virtual e deixam de ter conexões reais com pessoas. E a pandemia trouxe isso de maneira pesada e falando novamente, porque nos mostrou que o que vende é conexão, o que vende é você estabelecer relacionamento. Então, se você não sabe conversar, não sabe se comunicar, se você tem vergonha de ir num churrasco, como é que você vai atender um produtor? Ou como que você vai sentar na frente de um nutricionista ou de um sanitarista para conversar com ele, para discutir problemas que envolvem a empresa e oferecer as suas soluções para essa empresa? Então, se você puder e tiver chance,
participe disso com afinco, né? O relacionamento interpessoal e as habilidades de relacionamento, elas dificilmente são ensinadas na faculdade, né? A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. O Tom trouxe um exemplo muito interessante, que é o escoteiro, e eu, minha vida toda, fui escoteiro. Tive a oportunidade de participar do movimento como jovem, depois até alguns anos atrás como membro adulto. E o escoteiro, ele traz muito isso de você aprender a se relacionar, você aprender a fazer as coisas por si. Então, foi também algo importante na minha vida e no meu desenvolvimento para conseguir estar onde eu estou. Então, as dicas são essas, assim, gruda em quem tem mais experiência que você, porque ele vai te ensinar bastante coisa a respeito da empresa, dos produtores, da forma como as pessoas se relacionam ali, porque isso já está estabelecido, né? São poucos os produtores novos que chegam para dentro da empresa, então existe já uma forma das pessoas se relacionarem, dos produtores se relacionarem com a empresa. Então, aprenda sobre isso, e o que você puder fazer de coisas fora que te desenvolva na parte de comunicação, sejam cursos, seja psicoterapia, seja uma formação específica na área, faça, porque isso vai te trazer um diferencial na hora de você se comunicar e você estabelecer relação com essas pessoas. Perfeito, Marcel. Antes da gente ir para a última pergunta, eu quero que o Marcel conte um pouquinho assim, uma experiência que ele teve de transformação na comunicação e essas conexões humanas para a gente. Mas antes da gente ir para essa última pergunta, Marcel, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Gostaria de agradecer ao público que nos acompanhou até aqui, né? Leonardo, acho que, infelizmente, a gente está chegando ao final, né? Mas a gente não poderia deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores. Com certeza, Vitor. É uma honra estar dando continuidade sempre nesse projeto, e ele só acontece por conta dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores e por conta do público maravilhoso aí que nos acompanha nas redes sociais, sempre engajado, compartilhando, curtindo, comentando. Isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer, como o Vitor comentou num episódio recente, essa educação continuada, né? Porque Exato. Eu vejo que isso que nós tivemos hoje com o Marcel, cara, é uma aula. É muito mais do que a gente sentar com uma equipe enxuta e fazer uma reunião e falar e tentar fazer a pessoa engolir. Não, cara, aqui o cara tá no carro ali, tá no dia a dia, escuta esse conteúdo, fala, pô, isso aí realmente faz sentido. E o Marcel trouxe isso aí com excelência, cara. Que bacana. Tenho certeza que a gente teria conteúdo aqui para mais de horas, mas infelizmente o tempo acaba sendo contado, né? Mas, Vitor, mete ficha, vamos escutar mais um pouquinho o homem aí. Perfeito. Marcel, conta para nós uma experiência que tu teve e como a comunicação e a conexão humana foi importante na tua vida. Tu começou o podcast falando sobre a sua paixão pela vida, né? Tem alguma história que tu queria compartilhar conosco e que mostrou como que foi tão importante para ti essa questão da comunicação e as conexões humanas? Como que isso, de alguma maneira, alguma história que marcou a tua vida? Vitor, eu teria diversas histórias. Chego até me arrepiar de lembrar de algumas delas, mas eu acho que essa história desse sinistro com esse produtor foi algo que me marcou muito, de maneira muito profunda, porque era uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, e porque é meu amigo até hoje, né? Então, nós vão 10 anos que eu não estou mais na empresa e continuo em contato com essa pessoa, e a grande maioria das pessoas que eu tinha contato na empresa, eu tenho contato até hoje. E eu vi naquele momento a questão difícil que a pessoa passa por estar passando por um sinistro e o quanto isso impacta financeiramente a vida de um pequeno produtor. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o quanto a relação humana ela é importante para a nossa vida, né? Eu contei um pouquinho, mas aprofundando, eu cheguei lá, ele me ligou às 8, eu cheguei lá umas 8h30, e uma meia hora depois tinham quase 20 pessoas, jovem, idoso, criança, adolescente, todo mundo botando a mão na massa para fazer aquilo acontecer. E nós, às 3h pouco da manhã, estávamos sentados tomando um café, depois de ter feito o trabalho de enterrar. Na época eram mais ou menos 8.000 frangos, né? Depois de ter feito o descarte,
nós estávamos tomando um café e conversando sobre isso. E ali eu vi o quanto o relacionar-se é importante, né? Essa paixão que eu tenho pela vida, ela é uma paixão que eu tenho pelos relacionamentos, né? Pelas pessoas. Eu brinco que quando eu entrei para fazer faculdade, eu tinha um discurso de que eu queria fazer veterinária porque eu queria trabalhar só com bicho, porque eu não gostava de gente. E isso foi a maior mentira que eu estava inventando para mim mesmo na época. Porque depois de todo esse processo de idas e vindas, quando eu fui para terapia e depois fiz a formação de análise transacional e fiz a formação da SBDG, eu entendi que o meu maior potencial era trabalhar com gente, né? Eu tenho, sim, uma parte técnica desenvolvida, aquilo que eu aprendi na faculdade, mas o que mais me interessa são essas conexões, né? É nas jantas que eu faço para os nossos clientes, é nos momentos que a gente tá junto fora do trabalho, aquilo ali é o que me dá mais prazer, né? Óbvio que eu adoro estar lá vendendo isso, o nosso segmento ele é muito dinâmico e isso traz um atrativo, mas os momentos que eu tenho mais prazer são os momentos de interação. É quando a gente está fora do ambiente, conversando sobre a vida, discutindo outros assuntos que às vezes não fazem parte do nosso dia a dia, né? Tendo conversas de verdade, né? A gente hoje aqui nesse momento vive algo de aqui e agora, né? Nós estamos tendo uma troca aqui de experiência com o pessoal lá de aqui e agora, de plena vida, né? Exato. E é isso que eu busco para a minha vida. São poucos os momentos que a gente está em plena consciência vivendo no aqui e agora. Então, essa paixão que eu tenho é isso que me move e realmente essa história é uma história que me marca bastante e eu lembro até hoje, quando eu lembro me arrepia porque mostra a importância do viver em sociedade e o que isso pode nos trazer de benefício. E o resultado, ele começa na conexão, né, Leonardo? É isso aí. Fica essa frase, né, cara? Que legal. Marcelo, que honra te ouvir, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e agradecer ao público mais uma vez. Cara, vamos já tá convidado para um próximo episódio aí, né, Vitor? Cara, exato. Que legal. Não, show de bola. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado.